tarde, meu povo, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do RoçaCast. Eu sigo explorando o mundo e ouvindo corações. Dessa vez eu trouxe uma convidada que eu conheci pititica. Não cresceu muito, sabe? Mas tá agora com 21 anos, sei nem se podia falar a idade dela aqui, mas eu falei. Ela que tá atuando aqui com o mercado digital, no mundo do UGC e outras coisitas mais que eu quero que ela conte tudo aqui pra gente. Dona Júlia Eduardo, seja muito bem-vinda! Como que você está? Tô bem, você? Toda tímida, eu não queria falar, mas aqui ó, nos bastidores toda tímida, nem parece que trabalha com internet. Para com essa palhaçada, que já acabou com você aqui já. Brincadeira. Fala pra mim como é que surgiu esse negócio de trabalhar com a internet. Você sempre gostou? Eu já foi fazia. tímida, né? Que eu me lembro. Eu já fazia bastante vídeo pro YouTube, naquela época que tava os youtubers estourados. Então eu fazia muito, eu era criança, então tipo assim, não ia pra frente. Era meio que despretensiosamente. E fazia também bastante conteúdo pro Facebook e pro Instagram. Então no Facebook eu participava de muito grupo e fazia capas pro Facebook. Então o pessoal fazia uma página de notícias, aí eu fazia uma capa para essa pessoa usar no Facebook parte dela. de artes mesmo. Só que eu focava bastante em coisa de fã-clube, então eu fui entrando mais nessa parte de fã-clube, tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter, fui entrando bastante nessa questão de fã-clube, que foi o que eu aprendi muita coisa sobre a internet. Então eu aprendi sobre horário de post, aprendi sobre programar post, aprendi muito sobre design também. Então eu focava bastante nessa questão dos fã-clubes. E aí, entrando no Instagram, fã-clube, tinha o Musical.ly na época, e aí surgiu o TikTok, né? Que o Musical.ly virou o TikTok, e eu comecei a postar no TikTok, e o TikTok crescendo, porque era quando pandemia. você falava assim, eu comecei a postar, vamos devagar aqui, hoje você aqui à vontade. Quando você fala que você começou a postar, você falava sobre o quê, por exemplo, no TikTok? No TikTok era um negócio mais aleatório, porque na pandemia o que rodava era bastante vídeo de humor. Então eu tentava entrar nessa de humor, às vezes arriscava nas dancinhas, ia nessa no que viralizava, nas famosas trends. Ia nas trends. E até que eu comecei a entrar pro nicho de geek, pro universo mais nerd, que foi a questão de anime, de filme. Eu postava bastante sobre a Marvel também, sobre livro, e isso foi o que começou a dar certo no TikTok. Foi dando certo, eu tinha nada de seguidor, foi passando para os 2 mil seguidores, para os 10 mil seguidores, até que eu cheguei nos 40 mil seguidores, só falando desse assunto. E só que ainda não tinha resultado. É como se você estivesse comentando. Isso, eu também fazia uns vídeos mais de humor, ou trazendo alguma curiosidade, falando minha opinião sobre o livro, mas dentro desse universo. E aí depois que eu comecei a falar bastante sobre isso, começou a minha queda de não querer mais falar sobre isso. A gente tem esses ciclos, não tem? Eu achei que era só comigo que acontecia. Eu tava com zero interesse em anime. Não era mais uma coisa que me interessava. Eu não queria mais saber de nada. Eu tinha gastado milhões. Feito meu pai gastar milhões com anime. Eu não queria mais nada de anime. Fala, acabou, encerrou esse ciclo aqui. Não me interessava. Livro sempre me interessou, mas não me interessava mais postar sobre. Filmes da Marvel também. Acabou, Os Vingadores acabou meu interesse. E eu falei, o que eu vou fazer agora? E nisso começou a surgir o Fashion TikTok. Isso foi quando? 2020 e 2021. Bem na pandemia mesmo. E aí tinha o Fashion TikTok, que era o que as meninas postavam os looks, 5 looks, aí teve a ascensão da wide leg, todo mundo usando, como fazer look com wide leg. E eu comecei a entrar nessa, da moda. Nisso eu comecei a postar também no Instagram. No TikTok eu continuei um pouco de anime, mas voltando ali pra moda. E no Instagram... Mas você usou o mesmo TikTok? Sim, você acabou meio que fazendo tipo uma transição mesmo. Tá. Desse tempo todo eu usei sempre o mesmo perfil, do Instagram e do TikTok, pra misturar tudo. Então sempre nos arquivados é muita coisa. E eu comecei a postar no Instagram bastante sobre moda, no TikTok ali um pouquinho mais, porque no Instagram começou a ter mais resultado. Então eu tinha 2 mil seguidores ali há muitos anos. E os vídeos de moda começaram a render, começaram a ir, e eu cheguei nos 10 mil seguidores no Instagram. E mais de 1 milhão de contas alcançadas, e foi subindo. Eu cheguei quase nos 20 mil seguidores até que parou. Eu parei de crescer, eu continuava postando os mesmos conteúdos, mas eu parei de crescer, não ia mais, eu comecei a cair. Então, em vez de crescer ou ficar estagnado, começou a cair. Então, de 19 mil para 18 mil, 17 mil, foi descendo, eu comecei a ficar desesperada. E os mesmos conteúdos? Os mesmos conteúdos. Eu pensava, não, vamos fazer uma coisa nova. Não ia. Falei, então vamos repetir a fórmula. Não ia. Falei, tem alguma coisa errada. E aí eu fui percebendo isso, depois de muito tempo, eu cheguei à conclusão que o quê? Aquilo não funcionava mais para todo mundo. Então, os vídeos hoje, por exemplo, 3 looks com wide leg, hoje em dia é uma coisa que não vai funcionar mais, porque todo mundo já viu as ideias. Ficou meio saturado, né, o assunto.
Então, hoje em dia, as meninas que criam conteúdo para moda, por exemplo, elas fazem coisas totalmente diferentes, porque o que funcionava na pandemia não funciona mais hoje em dia. E demorei para perceber isso, né? E eu fiquei estagnada. Eu pensei, não quero mais fazer isso. Virou só Vai um dando uma hobby. crise. É sobre essa crise da idade que ela tá aqui, ó. Não quero mais. Até então, eu só tinha fechado parceria com marca com a Shein, que eu sempre fecho com a Shein desde 2021, eu fecho mensalmente com eles. Então, eu tinha essa parceria com a Shein, então eu postava os vídeos deles ali. E aí, naquela época eu também fechei com a Salve e com a Princípia. E algumas parcerias de moda, mas nada de resultado em dinheiro ainda, só permuta. E aí, como eu falei, eu parei, fui postando bem de vez em quando, transformando mais em um perfil pessoal, Quase que pessoal mesmo. do que postar conteúdo, porque não me interessava mais, o TikTok muito menos. Eu tinha ganhado os 40 mil seguidores e continuo até hoje lá nesses 40 mil seguidores. O TikTok ele é um pouco mais difícil de você recuperar um engajamento. E aí, já era 2023. Então, passou todo esse período de 2021 e 2022, foi quando eu consegui ter essa melhora nos meus conteúdos, no Instagram, que eu cheguei lá nos quase 20 mil seguidores, e no começo de 2023, parou totalmente. E foi uma época também que eu tinha acabado de sair da escola, e começado na faculdade, então eu estava meio preocupada com o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, mas a internet não era uma opção. Não era uma opção viver da internet. Eu achava que era algo que ia ser só um hobby mesmo, para eu não me frustrar mais do que eu já tinha me frustrado. E nesse período apareceu para mim o vídeo da Rafaela Chagas, falando sobre como, era exatamente assim, como ser influenciadora sem ter seguidores. Peraí que eu tô precisando disso. Eu quero isso. Meus seguidores já eram, meu engajamento já era. Fala pro pessoal que não conhece quem é Rafaela Chagas. 25 anos ela tem, nunca falo até agora, mas tudo bem. A Rafaela é a maior mentora de UGC hoje em dia, ela foi a pioneira desse mercado aqui no Brasil, então hoje em dia ela tem um curso extremamente completo, que a gente fala que é uma formação, né? A formação dela, que também tem uma plataforma que ela já te coloca direto no mercado ali de trabalho, já com campanhas pagas, com marcas assim. Ela foi a primeira, acho, né, no Brasil, né, que trouxe o UGC. E o que é a UGC? Fala pro pessoal. O UGC é literalmente isso que eu falei. UGC, ela tá arrumando o inglês, deixa ela pra mim. Você ganhar, fechar parcerias e trabalhar como influenciadora sem ter seguidores. Basicamente, me corrija se eu estiver errada, mas assim, basicamente quando o usuário ou a pessoa que faz o próprio conteúdo, né? Não é um negócio para influenciador e tal, é uma coisa um pouco mais caseira. Sim. Que isso traz uma realidade mais próxima das pessoas que estão comprando, que querem comprar aquele produto. Exatamente. Então ela ensina como faz isso, certo? Sim, ela ensina e aí como você conheceu ela. Isso. Só pra gente dar, né? Porque tem gente que não sabe. E eu já conhecia a Rafaela, eu já tinha visto ela em outras redes sociais, mas eu era uma pessoa que eu não gostava. Eu não gostava da Rafaela, achava que ela enganava os outros. Isso aqui é curso. É mais uma. Pirâmide. Curso de vender curso. Não vai dar certo isso aqui. E apareceu esse vídeo pra mim e falei, meu Deus, o que a Rafaela tá falando dessa vez? Aí eu passei. Falei, não, uma hora vai aparecer isso pra mim, mas eu não quero ver dela. E não aparecia, porque ela foi a primeira. Então começou a aparecer mais do conteúdo dela, porque tem aquela questão do algoritmo. Você interage uma vez e começou a aparecer dela. Tinha a Malu Celestiano também, que ela estava começando a postar sobre isso também, começou a aparecer pra mim. Só que, em comparação, a Rafaela postava muito mais conteúdo, então aparecia muito mais pra mim. E foi indo aí, ela lançou o curso em agosto de 2023 e foi exatamente quando apareceu pra mim. Só que na época eu falei, eu não vou comprar um curso, não vou investir nisso, não é algo que eu acho que eu preciso agora, não tenho interesse, vou tentar aprender de graça. Só que hoje em dia você até consegue aprender algumas coisas de graça na internet, mas lá não tinha. Não é igual, né? Não tinha, só tinha coisa gringa. Sim, porque só tinha ela, né? Só tinha ela. E foi exatamente o que ela falou. Dela, foi dela mesmo. Foi exatamente o que ela falou naquela época, que só tinha conteúdo gringo. E o gringo não funcionava no Brasil. Sim. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que me render a Rafaela Chagas. E mesmo sem gostar dela ainda, eu não seguia ela ainda. Em setembro de 2023, eu pedi pro meu pai comprar. E eu não seguia ela. Você é ruim, hein, Júlia? Aí meu pai comprou o curso, no domingo eu já comecei a assistir. Porque tudo que eu queria era a plataforma. Isso é uma coisa que entra muito na cabeça das meninas quando elas entram no curso. Elas querem a plataforma. E naquela época eu já tinha esse pensamento de plataforma, de fechar a campanha. Eu falei, não, pai, você vai ver só, em uma semana eu vou te dar o retorno desse valor que você está investindo. Disse eu pro meu pai, que ficou esperando esse retorno em uma semana, né? E não é tão rápido assim. Não é. As pessoas se iludem muito. Eu vou fazer porque eu quero acesso àquele aplicativo. Esse é o aplicativo que vai me gerar campanhas, consequentemente vai me trazer dinheiro e eu vou recuperar. Mas tem todo um trabalho seu por trás também, né? É uma coisa que eu ignorei totalmente.
Porque um dos princípios ali do GC é que é diferente do influenciador. Sim. Não é a mesma coisa. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar todos os meus vídeos de influenciador e colocar no portfólio e falar, é isso. E todo mundo fala, isso é, quando você entra no GC, essa é a primeira coisa que você vai ouvir. Não faz isso. Só que naquela época, né, o curso estava começando e tudo mais, aí não era assunto que eu não tinha tanto foco. E eu fui achando que eu estava fazendo tudo bem, estava tudo Tô certo. arrasando, tem um vídeo aqui, eu vou pôr. Falei, não tenho pra que ficar criando vídeo, já tenho foto, já tenho tudo, já sou ótima nisso. Que é um pensamento que acaba com muita gente no começo. Hoje eu converso com muita menina todos os dias e todas elas não, digo ele que grande parte chega pra mim e fala, eu já sei criar conteúdo. E quando eu vejo o portfólio, eu falo, não, você sabe, mas não é o que você tá querendo. O que o mercado GC busca não é isso que você sabe. Então, elas acabam se frustrando muito por causa disso. Já vi menina que faz conteúdo profissional, maravilhoso, falou, é lindo, mas não vai funcionar. Infelizmente, não funciona. São propostas diferentes. São mesmo, propostas né? diferentes. E aí eu entrei no curso, né? Comecei nessa caminhada e comecei a me inscrever e tentando com aquilo que eu tinha e não estava funcionando, não estava dando certo. E a minha primeira parceria foi em outubro. Então, comecei no GC em agosto, comprei o curso em setembro e minha primeira parceria foi em outubro. E foi uma permuta, só que eu consegui converter em um trabalho pago. Foi ali os primeiros R$100 que eu consegui. E você, quando você fala que você recebe essa mensagem, não sei, do cliente, você tem acesso direto a ele? Dentro da plataforma, sim. Por fora também, mas dentro da plataforma você consegue ter um chat. Para poder negociar, sim. Então. Na plataforma já tem um valor. Então, por exemplo, a campanha aqui é R$200. E aí já tem um valor ali. Mas às vezes as marcas dentro da plataforma, elas fecham com você, pagam um valor e falam, quero mais um vídeo. E aí você negocia o seu valor com a marca. Entendi. Nesse, no caso, foi fora da plataforma. Tava postando no TikTok meus vídeos, comecei a criar os vídeos, comecei a postar e a marca me chamou. E aí a gente fechou uma permuta e era a época de Halloween. Então eu fiz o vídeo para eles, como eles pediram, e aproveitei e fiz um vídeo de Halloween e ofereci. Falei, eu fiz esse vídeo, se vocês gostarem, eu faço ele por R$100 para vocês, e eles toparam uma hora. Então foi o primeiro trabalho pago. O primeiro trabalho foi permuta e trabalho pago ao mesmo tempo. E depois disso falei, ok, agora vai. Agora o negócio vai andar. E não andou, porque demorou um pouco mais. Não acredito. Eu também dei uma pausa ali em dezembro para aproveitar a família e tava achando que a abordagem ia salvar. A abordagem é quando a gente manda mensagem para a marca para fechar um trabalho com a gente. Imagina a quantidade de mensagem que eles devem receber. Gente, é muita mensagem. E naquela época, ali de dezembro até agosto de 2024, eu mandava para quase 100 marcas por dia. Caramba. E eram mensagens bem ruins e o conteúdo não salvava. Então não adianta, é uma coisa que eu sempre falo, não adianta você ter uma abordagem muito boa, uma mensagem muito boa, se na hora que a marca for ver o seu trabalho, de fato, não ser bom. Você não ter. Não se garantir ali. E foi isso. Aí, em fevereiro de 2024, que eu fiz a minha primeira aprovação na plataforma, tão sonhada aprovação. E naquele tempo ali, até agosto de 2024, os resultados foram de R$600 por mês, 400, 600 para mim foi o máximo que eu tinha feito. E comecei em agosto de 2023, agosto de 2024 eu estava desesperada. Falei, um ano. E agora? Não tem resultado. E eu tinha saído do trabalho que eu estava de jovem aprendiz. Eu falei, não, como vai dar certo? Eu vou sair do trabalho. E não estava dando certo. Eu falei, e agora? O que eu faço? E nesse tempo eu mandei um monte de mensagem para a Rafaela. Falei, senhora, um ano. Como, tipo, o suporte, vocês têm acesso direto a ela? Sim. Todo mundo que está na plataforma. Na plataforma tem o suporte, né? Que você conversa ali com a gente, que são os atendentes ali, vai estar ajudando, mas manda mensagem na DM da Rafaela, ela tá sempre respondendo, uma pessoa muito acessível. Isso foi o que me ajudou nessa época, porque eu mandava mensagem para ela, falei, vou desistir. Porque faz um ano que eu tô, não tive resultado, sabe, não saí daqueles R$600, e ela foi me ajudando, foi me mostrando alguns passos, e eu também fui conhecendo outras pessoas no mercado, que foram me ajudando, fui aprendendo coisa nova, fui saindo daquilo que eu já estava, do óbvio. Meio que estagnada, né? Sempre. Sim. É aquela história, se a gente faz sempre as mesmas coisas, a gente sempre vai ter o mesmo resultado. Vai ter o mesmo resultado. E eu fiquei naquilo até que em agosto foi quando eu fiz a primeira vez que eu fiz R$1.000 no GC. Justo no mês que eu falei que eu ia desistir. E o que você fez de diferente, você lembra? O que teve ou foi pura sorte? Assim? Foi, eu digo que uma das coisas mais importantes é a gente se mostrar. A gente mostrar o nosso trabalho. E naquela época eu estava postando muito. Eu estava postando muito no meu Instagram, atraindo as marcas para o meu Instagram. Então, esse dinheiro todo que eu fiz no GC naquele mês não foi de abordagem. Foi de marcas que vieram até mim e me chamaram para fechar um trabalho.
E eu tive também algumas aprovações na plataforma, mas não foi o meu foco, porque eu estava fechando com essas marcas por fora. E, claro, a mudança no conteúdo. A mudança no conteúdo Foi visível ali, né, para você. Todo mundo precisa, que quer resultado, precisa mudar o conteúdo. Porque é o que eu falo, o seu trabalho não é o portfólio, o seu trabalho não é a abordagem, não é o seu perfil, é o seu vídeo. Então, se o seu vídeo não é bom, não vai adiantar nada. É que nem uma analogia que eu fiz esses tempos sobre um relógio. Eu tava com um relógio quebrado e um relógio muito bonito. Falei, eu posso vir para você apresentar esse relógio quebrado de todas as formas possíveis. Falar, nossa, o melhor relógio do mundo. Fazer uma mensagem que você vai até chorar, de se emocionar. Mas não vai adiantar nada, porque ele é um relógio quebrado, você não vai querer comprar. Você vai querer comprar esse outro, que pode ser mais caro, que pode nem ter chego para você, você só viu ali, a pessoa nem tentou te vender esse relógio, mas ele é mais bonito. Ele é o que funciona. E funciona. Então é esse que você vai querer comprar. E é isso que eu falo muito para as meninas, que o conteúdo é o seu trabalho, então é isso que você tem que dar toda a sua energia. Há um tempo atrás, assim, do que eu estudava, né, eu fiz alguns trabalhos também de UGC, as marcas diziam, ou o mercado dizia que não precisava aparecer na internet. Eu sou tão contra isso, porque eu sou tão aparecida, eu gosto tanto de estar na frente das câmeras, que eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que você está só confirmando isso, o meu pensamento, então. A gente tem que aparecer. Não é de qualquer jeito. Tudo bem que meu perfil não é uma referência, né, por ser influenciadora e ter esse nicho um pouco mais de humor e tal. Mas, assim, para você que trabalha com o UGC, que é o seu foco, eu acho que quanto mais você aparecer, mais visibilidade você tem, né? Antigamente tinha muito essa, né, quando começou, de que não precisa aparecer. E naquela época realmente tinha 10 meninas. Você não precisava ali. Não tinha concorrência, né? Não tinha concorrência, eram 10 pessoas. Só que hoje em dia todo mundo tá postando. E é aquilo, é um serviço. E quem não tá ficando para trás. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Assim como um médico precisa criar conteúdo, mesmo ele sendo médico, assim como a nutricionista precisa criar conteúdo, todo prestador de serviço hoje precisa criar conteúdo. Precisa mostrar o seu trabalho. Não é diferente para a UGC. Você pode ficar só na abordagem, pode ficar só em plataforma? Pode. Mas você não vai ser algo que você vai viver disso. Vai ser limitado, né? Vai ser só aquilo. Vai ser uma renda extra, no máximo. Uma renda extra para ganhar alguns mimos de vez em quando. Mas ter um perfil ativo, tá sempre postando, vai te ajudar a não ter o trabalho de abordar a marca. Não tirar esse peso. Porque às vezes, um dia cansativo, você não quer ficar abordando marca. Só que se você não abordar a marca, você não vai ter trabalho. Só que se você está postando, se você tem conteúdo no seu perfil, você não precisa disso. As marcas vão vir até você de forma totalmente natural. E quando você, por exemplo, quando você fala de continuar postando conteúdo, eu não sei você, mas tem vezes que eu posto e eu marco a loja ou a própria marca, enfim, mesmo sem ser um recebido, porque isso acaba gerando uma visibilidade também, não é? Então, por exemplo, para quem não tem condições ou quem ainda não fechou e precisa produzir conteúdo, você indica que faça conteúdos assim? Pega o que você tem em casa, sei lá, tem um batom da Nível, estamos aqui, né? Tem um batom hidratante da Nível, posta, faz algum conteúdo e marca a loja. Sim, tudo que você tiver em casa hoje é conteúdo. Tudo. O pessoal foca muito em produto de beleza. Mas eu falo, gente, você tem uma garrafa, você consegue criar conteúdo. Se é um detergente, você consegue criar conteúdo. E essas marcas fecham com criadores de conteúdo de si. Por exemplo, não vou criar conteúdo com produto de limpeza porque não vou atrair nenhum marca de produto de limpeza. Gente, a Omo tá fechando com o G6. Então, assim... Eu vi! Aliás, há 15 minutos a lavagem. Tem marca. E se você, quanto mais você posta, todo mundo. Tem espaço. Quanto mais você posta, mais você vai atrair. Eu conheço uma amiga minha que ela fez um conteúdo para a Carmed, sim, pro portfólio dela. Ela tinha um Carmed, fez um vídeo e ela postou e marcou a Carmed. E a Carmed comprou esse vídeo. Nossa. Chamou ela e falou: a gente quer rodar esse vídeo. E como tem o direito de imagem dela e a questão de rodar em anúncio, ela ofereceu um valor, eles compraram. Ela entregou um vídeo já pronto. Pronto, ela tem um trabalho com a Carmed. Caramba, que legal. Isso aí de agosto de 2024 para cá. Para agosto de 2020. Também agosto de 2025. E aí, um ano depois, o que você tem de lição? Desculpa, produção. Acordei a produção Kids. Deixa ela chorar, que aqui, minha filha, a gente escuta galinho, cabrito aqui, não vai ser ela que vai atrapalhar. Me conta, o que mudou de um ano para cá, de agosto de 2024 para agora, agosto de 2025? Uma das coisas mais importantes que eu fiz, além de postar, foi trabalhar a minha marca pessoal. E qual ia ser o meu diferencial dentro do mercado.
Quando eu comecei, ali de agosto, a fazer meus vídeos e postar, eu comecei a receber muito comentário e muitas meninas falando pra mim que meus vídeos eram mais criativos. Falei, tá, então a gente pode focar um pouco nisso. Aí eu fiz algumas mentorias, fui conversando com o pessoal e todo mundo me disse, ó, o seu tom de voz, o seu tipo de conteúdo é mais criativo. Então você pode voltar para esse lado. E foi o que eu fiz. Eu comecei a me portar, me posicionar como uma criadora de conteúdo criativo. Só que, obviamente, com foco em conversão, porque eu falo que é isso que a marca está buscando. Sim. Todo criador de conteúdo GC, ele precisa vender. Todo. Nem todo influencer precisa. O influencer, ele só tem o trabalho de divulgar essa marca e mostrar para as outras pessoas. Mas o GC, ele precisa vender. E é por isso que os vídeos só com música, só bonitinho, não rola para o GC. E eu comecei a me posicionar dessa forma, de uma forma mais criativa, mas que converte. E isso foi mudando o jogo. Porque eu comecei a atrair as marcas certas, que queriam exatamente isso. Quando a gente tenta abraçar todas as marcas, quando a gente tenta, eu sou o público dessa marca, mas eu também sou dessa, não vai atrair ninguém. Porque hoje em dia fala para todo mundo, não fala para ninguém. Tem marcas que têm um tom de voz muito específico. Então, por exemplo, a Clean Eve, que é uma marca que ficou super famosinha entre as UGCs, é uma marca extremamente clean girl, aesthetic, banheira, luxo, e não se encaixou comigo. Eu nunca consegui fechar com essa marca, porque não é o que eu queria e não é o que eles buscam. Eu não sou o que eles buscam. Agora, por exemplo, uma marca que eu já fechei algumas vezes foi a Nivea. A Nivea, ela tem uma ideia mais abrangente. Então, ela conversa com vários tipos de pessoa. A Nivea, ela fala muito com o povão. Ela fala muito com todo mundo. Os produtos são mais acessíveis. Então, eu consegui conversar com o público deles. Foi por isso que eu consegui criar conteúdos para eles mais de uma vez. Então, quando eu comecei a entender as marcas que eu queria atrair, o meu estilo de vídeo, o meu posicionamento, eu comecei a trazer isso em tudo. Essa mentoria também estava dentro desse programa da Rafa ou uma mentoria externa? Não, as alunas do curso da Rafa, elas começaram a evoluir muito. E disso elas começaram a criar as próprias metodologias. Olha. Então, todas as mentorias que eu fiz foi de alunas da Rafa, mas que tinham metodologias únicas. Eu fiz com a Nathalie e com a Michelle, que são mentoras de marca pessoal. E assim, é único, é totalmente diferente, identidade visual. Quase que uma virada de chave, né? É a virada de chave. Na época eu tava muito com esses dias atrás eu tava muito com a minha estética rosa, que era o meu foco. Eu vi que você mudou, tá mais pro cleanzinho, mais pro branquinho. Aí eu chamei a Nath, eu já tinha feito a mentoria com ela, né, do rosa, e a gente fez esse rebranding. Mas eu chamei ela e falei, ó, eu gosto muito do rosa, mas o rosa ele infantiliza muito. Porque eu já tenho um rosto de pessoa mais nova. Eu já tenho o tamanho de pessoa mais nova. Então, um rosa ia me posicionar como uma criança. Ela falou, não, então a gente vai trabalhar esse rosa para ele ficar mais criativo. Isso me ajudou muito, muito, muito. Porque eu consegui trazer o rosa de uma forma mais criativa. Mais criativa. E mais clean também, né? Sim. Não ficar tão infantilizado, né? Sim, era um rosa estratégico. E aí, esses pontos me ajudaram. Consegui trazer o rosa no meu perfil, no meu portfólio, que foi muito importante o meu portfólio ser mais profissional também. E dentro dos meus conteúdos, eu consegui trazer de uma forma que não ficasse tão infantilizada. O rosa era mais um detalhe. Isso me fez fechar com muita marca que tinha a estética rosa, por exemplo. Muita marca. Teve uma marca que eu fechei que ela era toda rosa. E quando eles viram meu portfólio, eles já me contrataram. E o vídeo, eles falaram exatamente isso. Exatamente com a marca. Caramba. Olha como é importante, né, a gente entender sobre marca pessoal. Sim. Eu perguntei nos bastidores, mas ela vai falar de novo. Você dá mentoria? Não, né? Não, hoje eu não dou mentoria. Hoje quais são suas fontes de renda, podemos chamar assim? Quais são hoje? Em primeiro, né, eu trabalho no suporte da Rafa, então tenho a análise ela que não gostava da Rafaela e hoje ela trabalha com a Rafa. Olha como somos o mundo é redondo, gente. Eu tenho um suporte que é análise de portfólio. Então, dentro do curso, ela te ensina a criar um portfólio. Se você ficou com dúvida, você pode chamar lá. Que a gente ela dá um template, por exemplo? Tem templates. Então, a gente te ajuda, eu faço análise, falo, tem que melhorar isso, isso, aquilo, tem que mudar isso, isso, aquilo. E dentro da análise, eu falo muito sobre marca pessoal também, porque o pessoal tá pecando bastante. E, além disso, né, os conteúdos do GC. E hoje também eu consegui voltar a fechar publicidades. Então, meu perfil que estava estagnado, agora ele começou a crescer gradualmente, agora criando uma comunidade de fato. Isso me ajudou a fechar a publicidade. Então, um GC, que eu cobro, por exemplo, R$300, dentro do meu perfil eu consigo cobrar 600, 700. Já teve marca que eu consegui fechar por R$900 uma publicidade. Então, a publicidade ajuda muito. O TikTok Shop, que é uma nova fonte de renda e que está sendo ótimo para mim. Eu estou começando a mexer mais por lá agora, fazer mais vídeos por lá agora. E para quem não conhece,
TikTok Shop é como se fosse tipo uma afiliada, Sim. né? Onde você divulga os produtos e gera um link de vendas e você recebe uma comissão em cima disso, certo? Uma Shopee dentro do TikTok ali pro pessoal. E né, o suporte, os conteúdos, o TikTok Shop e a afiliação também do curso da Rafaela. Eu vendo bastante o curso da Rafaela ali durante o mês e a comissão é ótima, então assim, vale super a pena. E no momento... e o gerenciamento de campanhas, estava esquecendo desse. Você faz também? Sim. Caraca, então tem algumas campanhas dentro da plataforma que eu gerencio, eu mais uma equipe a gente gerencia, então seleciona as creators, passa para a marca, vê ali os conteúdos, briefing, toda essa parte do backstage do GC. Caramba! E isso fez você mudar o seu pensamento em relação a Rafaela? Lógico, né? Trabalhou com ela, mas assim, qual foi o momento que você falou, caramba, paguei um pau pra essa menina? Primeiro foi assistindo as aulas, comecei a ver que... Você deu o braço a torcer, né? Porque você falou, eu comprei, eu quero ver o que essa menina tem. Eu vi que não era uma enganação ali, ela realmente sabia do que ela estava falando, ela trazia muito fundamento de marketing, de publicidade. Falei, não é só um curso qualquer, ela traz mais informações. Assistindo as aulas e quando eu fui seguir ela, que ela é uma pessoa muito acessível. E depois que eu comecei a seguir ela, que eu comecei a conversar com ela ali no Instagram, ela começou a me seguir, a gente começou a conversar mais. E eu fui vendo, assim, meio de longe, mas vendo como ela era uma pessoa muito acessível, muito boa com as alunas dela. Ela sempre foi comprometida, muito né? comprometida com o que ela fala. Se ela fala que o GC dá resultado, ela prova. E se o GC não dá resultado para você, ela pega na sua mão e fala, vamos ver por que não tá dando. Alguma coisa tá errada. Você não tá seguindo alguma metodologia, alguma coisa tá errada. E o fato de que ela é uma das únicas pessoas que eu conheço hoje que sabe o nome de quase todas as alunas dela. Caramba, que legal. Eu fui no evento dela esses dias e ela olhava pra cada uma ali, fulano de tal, fulano de tal. Gente, ela tem 10 mil alunas. E ela saber o nome de quase todas? Quase todas, ela conhece todo mundo que tá ali. É o negócio dela, ela abraçou a causa mesmo, né? E ela é referência hoje, né? E depois que eu comecei a trabalhar com ela, que eu vi também a Rafaela ali, além do profissional, né? A Rafaela como uma pessoa que é uma pessoa incrível, tá sempre ali, amiga de todo mundo, sabe? Ela tá ali ajudando todo mundo. E também não é aquela chefe chata. É uma chefe muito legal, na verdade. E assim, é incrível trabalhar com ela. Isso é muito bom. Já vou querer me inscrever também. Vai que sai campanhas para mim. Na minha idade. Tem idade para fazer UGC? Não. Não tem idade. Então, uma senhora da minha idade pode entrar, por exemplo. Hoje tem várias UGCs de diversas idades. Eu conheço uma UGC de 60 anos. Caramba, que linda. A maioria é mulher? A maioria sim, e aí que entra que o mercado masculino tá quentinho. Tá uma delícia. Conta por quê? Porque ela fez o quê? Por livre, espontânea pressão, botou quem para trabalhar? O namorado dela. Porque você sentiu essa necessidade do mercado em ter? Eu não queria por ele, porque não era alguma coisa que eu pensava que ele queria. Eu não vou forçar ele, eu não vou falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque eu não sei se ele gosta. Só que daí ele sempre gravou comigo, porque quando eu comecei no UGC, a gente estava começando a namorar também. Então foi no começo do namoro, ele acompanhou tudo, então. Foi, desde o comecinho. E aí ele sempre gravou os meus vídeos. Então quando eu tava na casa dele, ele gravava, segurava. Que maravilha. E ele começou... Eu não consigo tirar uma foto, cara. Nossa. Ele começou a pesquisar, às vezes ele me mandava vídeo de iluminação, vídeo de câmera. E aí quando eu comprei a minha câmera, ele ficou obcecado na câmera, e mexe toda hora e grava e quer gravar. Foi picado pelo bichinho. E eu percebi que ele gostava dessa parte de gravar. Eu conversei com ele, falei, você quer entrar? Tipo, é uma coisa que você quer? Ele falou, eu quero, eu gosto. E aí a gente começou, a gente te surpreendeu. E a gente começou a colocar ele. O mercado hoje de homem tem muito pouco homem. E quando a gente fala de quantidade, a gente também fala de qualidade. Então, por exemplo, se a gente tem 50 homens, claro que tem mais, mas se a gente fala que tem 50 homens no mercado, a gente fala que 5 são bons. Sério? Então, para quantidade, a qualidade é muito melhor. Em comparação a, por exemplo, mulher. Tem muita mulher e tem muita mulher boa. É um público mais feminino, né? Querendo ou não, acho que é. Sim. E aí é bom que é onde os homens se destacam, né? Para eles irem aprendendo e cada vez mais aperfeiçoando o trabalho deles. Você falou agora assim de equipamentos. Eu acompanhei quando você comprou, porque eu fico stalkeando mesmo pessoas, eu sou dessas. Para quem quer começar, não precisa necessariamente ter. Tipo, não. Eu comecei o RossaCast porque com o celular pendurado ali, um microfoninho de lapela. A gente espera que um dia Deus venha, abençoe, a gente tenha vários patrocínios. Aliás, deixa eu só fazer uma observação, peraí. Temos um patrocínio aqui, ó,
da Fer Gourmet e vai trazer bolo de cenoura agora. A partir de hoje, você é a primeira que vai ouvir. A partir de hoje. Então, Fer, obrigada por apoiar essa causa, por abraçar essa causa junto comigo, porque eu tenho certeza que um dia eu vou ser famosa e rica. E aí, todo mundo que passou sede comigo vai beber da minha água gelada, né? Agora me conta, para quem quer começar, precisa ter Quais são, assim, os itens principais para começar? O seu celular, basicamente. Eu comecei com o iPhone 11, eu sei que muita gente vai falar, iPhone 11 é muito bom, mas perto do que eu vejo hoje de câmera, o iPhone 11 não é daquelas coisas, ele é um iPhone bom, então se você tem um iPhone 11, tá ótimo, tá maravilhoso. Fui para o iPhone 12 e depois para o 15. Então, assim, você pode começar com o que você tem, o celular que você tem. A maior preocupação que você vai ter é em questão de iluminação. Por Isso exemplo, pega, né? Nossa. destrói o vídeo. Diferente quando a gente está, por exemplo, ao ar livre, de dia e tal. É a melhor Aí coisa. Não precisa, mas em casa tem que ter. Porque assim, se você consegue ter uma luz natural boa em casa, pronto. Você tem um celular, você tem uma luz Que é muito boa. difícil, né, João, ter luz boa em casa. Mas a minha casa é bem escura. E se você tem isso, tá ótimo. E é aqueles truques, gravar sempre com a câmera traseira do celular para garantir uma qualidade limpa, a lente, nunca usa filtro, nunca grava pelo Instagram, porque a melhor qualidade que você vai extrair é do seu celular. E a iluminação é aquilo. Se você não tem a luz natural ao seu favor, você consegue investir em iluminação um pouco mais barata, não precisa de algo tão grande por agora, mas é estratégia. Então eu falo, por exemplo, tem uma ring light, consigo gravar com a ring light? Consegue, mas a ring light ela limita muito. Sim. Porque se você for mais de longe, já a iluminação fica mais fraquinha. E também acontece o quê? Ela tá iluminando na sua frente, atrás fica escuro. Então tem muito vídeo de menina aqui na frente, beleza, aqui tá iluminando legal, mas atrás tá muito escuro. Isso não passa uma imagem legal pra marca, muita marca não gosta. Então a dica que eu dou é sempre fazer uma iluminação de 3 pontos. Que na teoria, assim, na ideia, parece muito complexo, parece uma coisa muito profissional. Mas é basicamente, você vai colocar a sua iluminação principal. Então, qual é a sua iluminação mais forte hoje? É uma ring light? Você vai colocar ela meio que na diagonal para você. Ah, não é de frente. Não, é meio que na diagonal. Principalmente se você usar óculos, porque a ring light fica e o desenho. O desenho. É o reflexo, né? E aí você coloca ela na diagonal. Você tem alguma outra ring light? Só a ring light aqui e o celular de frente. O celular fica de frente, Tá. O celular fica de frente, a ring light daqui. Se você tiver uma outra iluminação, como eu falei, ela é de 3 pontos, pode ser uma outra ring light, você vai colocar ela na diagonal também. Então você vai ter luz desses 2 pontos aqui, que são principais. Aí você vai colocar uma iluminação atrás. O que colocar atrás? Eu gosto de abajur. Abajur deixa o vídeo muito bonito. Resolve o problema. Se você é um bastão, por exemplo, Não. que muda de cor. O bastão é muito baratinho, legal. né? Podia comprar, gente. O bastão é muito legal. Você consegue fazer uma iluminação diferente. Então, por exemplo, vou gravar para o Mercado Livre, quero fazer um fundo amarelo. Você consegue fazer, fica muito legal. E você consegue usar também o bastão meio que de lado aqui e o abajur. Eu faço essa iluminação que é mais de 4 pontos, né? Então, eu uso uma iluminação aqui que é uma softbox. A softbox, eu paguei a minha no valor de uma ring light. Então, assim, quem puder... Eu nunca usei, tá aí guardada até hoje. Quem puder investir na softbox, eu acho ela muito, muito melhor que a ring light, porque a luz dela não é tão direta. Sim. E também não tem aquele círculozinho. Então você consegue usar uma softbox. Se você quiser usar uma ring light ou alguma outra iluminação também aqui, você consegue usar. O bastão, pode ser um bastão aqui desse lado também. E o abajur. O abajur. Você consegue usar só isso e você consegue garantir uma iluminação muito melhor para o seu conteúdo, que traz um ar até cinematográfico para alguns vídeos. Então, é verdade. Traz um... Gente, vídeo cinematográfico dá para fazer com o celular hoje em dia. Não precisa de câmera. Os celulares hoje são cheios de recursos, né? Sim. Só não grava quem não quer. Gente. No meu caso, é microfone. Microfone é complicado. Eu tô sofrendo por causa da câmera. Que a câmera não... Você tá gravando com a câmera agora. O celular, eu comprei um microfone que ele tem entrada pro celular, mas não tem entrada pra câmera. O único microfone que tem entrada pra câmera é o tal do Holyland, de R$1.000. Baratinho. Mas é isso, né? A câmera tem uma... Mas chega lá, calma, né? Porque a câmera câmera já tem um investimento... Se a gente for ver, é profissional a sua? Oi? Câmera profissional? É. Já tem um investimento alto por ela. Já vai te dar uma outra visão com relação aos seus vídeos. Você grava, eu vejo bastante, por exemplo, alguns conteúdos no seu quarto, quando você vai falar, que tá no seu quarto. Então, por exemplo, o microfone ali tá tranquilo. Não tá preciso... tranquilo, Não, o microfone não é uma coisa tão, assim...
necessidade. E quando é externo, você pode fazer a gravação depois. Sim. Né? Então não é um negócio que, vou morrer se eu não tiver microfone. O microfone eu comprei mesmo porque na minha casa acontece que às vezes tem muito ruído. Principalmente Tipo aqui, assim. cachorro latindo o tempo todo. Eu sei como é. Criança chorando. Então, como que eu vou gravar assim? O microfone. Olha, produção Kids, você não olha assim, não. A produção mãe. A produção mãe olhando. Vem aqui falar oi. Pode vir. Temos aqui. Vem aqui do lado dela. Você bota a cabecinha aqui pra gente ver que tem a produção Kids. Olha lá. Pode ir. Vai dormir. Deixa a menina dormir. Como que consegue dormir com o galo cantando, Jesus, cachorro latindo, trator passando? É uma coisa de louco. Mas vamos lá, me conta assim, nesse período todo seu de trabalho, qual foi o momento mais desafiador? Tipo assim, qual foi a campanha mais difícil? Não gosto de falar difícil, mas mais desafiadora que você gravou. E por quê? Eu já trabalhei com marcas que queriam pagar muito pouco por muito conteúdo. E isso, a gente sempre fala, né? Quanto mais barato paga, mais trabalho dá. Então era muito barato por um vídeo e toda hora uma alteração, toda hora um problema. Isso é uma coisa que as pessoas precisam estar muito preparadas. É para as famosas alterações, para os famosos... Consegue tirar só esse pontinho Coitado, aqui? mal sabe o trabalho que é... Consegue mudar só essa voz? Consegue fazer só isso aqui? E aquilo, gente, você tem que falar sim, com certeza, já mudo, já Você agora. tem razão. É fazer isso, não só, mas tô indignada, tô nervosa. Deixa, fica indignada na sua casa. Porque as marcas conversam entre elas. Primeiro vocês recebem tipo um briefing, como a gente, Sim. de influenciador, recebe um briefing do que você teria que fazer, Aham. aí você grava em cima daquilo. De onde surgem as ideias? Normalmente. Inteligência artificial, a gente usa, claro, que nosso funcionário. Ótimo, Zé, ótimo. Normalmente a marca manda um briefing. Aí as pessoas falam, nossa, mas é o GC, não tem que ser natural? Realmente, só que tem Não, tem que ter uma diretrizes. ideia, lógico, tem que ter. Tem pontos. Então a marca vai falar, não pode falar isso, Sim. tem que falar aquilo, precisa falar isso. Às vezes a marca vem com um roteiro já pronto, você fala, mas tem que ser o GC. Aí você que sabe, se você prefere ir na sua verdade ou no dinheiro, gente. Porque assim, hoje em dia, as marcas, sim, optam por conteúdos que você sai espontâneo, mas elas também vão querer pagar por um conteúdo que elas trazem um roteiro. E aí vai de você escolher ou não. Nunca vi o pessoal recusar. Então, assim, segue o barco, né? Só fazer. Não é nada de A errado. gente tá quase que como uma atriz ali, né? Sim. Mandou fazer, a gente faz. E é aquilo, gente, às vezes realmente a marca te envia um roteiro pra você criar, mas é tudo isso que ele tá falando no roteiro, é algo que você sentiu, algo que você gostou. Por exemplo, um produto de skincare. Eu já criei um roteiro de um produto antes de ter resultado com o produto. Fiquei com medo. E se eu não tiver resultado agora com esse roteiro? Eu tive. E eu ainda tive que mudar esse roteiro, uma parte, porque eu falei, a minha pele melhorou por causa desse produto. Só que a minha pele melhorou em uma semana. Então agora eu vou colocar isso. Aí foi um dos vídeos que mais vendeu. Olha. E eles me mandaram hoje, que foi um dos vídeos que mais vendeu pra eles. E isso é legal, isso é bacana que você está falando, porque às vezes, vamos pensar no caso de permuta, por exemplo, eles mandam um produto, quero que você experimente, sei lá, esse produto para cabelo. Uhum. Você tem um período para testar antes e depois fazer ou não? Ó, já recebi, tem que fazer. Como que é? Depende bastante da marca. Eu sempre falo pra marca que eu quero testar antes. Então, por exemplo, esses dias eu recebi de um clareador. Pô, um clareador, preciso ter um resultado antes com ele. Então, eu passei ali uma semana testando e depois fiz o vídeo. Isso é bom até para vocês terem provas sociais. Então, você mostrar ali, por exemplo, um clareador, você mostrar um antes e depois da sua pele, colocar isso no vídeo, vai ajudar a marca a vender. Nossa, claro. A marca vendendo, ela vai te contratar de novo. Ou melhor. É praticamente uma prova social, né? Daquilo que você tá fazendo. Ela te passa, ela também pode te passar, esse vídeo vendeu tanto, e você pode pôr isso no seu portfólio. E é um case para uma outra marca falar, nossa, essa creator vende, vou contratar ela. É ótimo, quem tem case tem que jogar no portfólio. E já aconteceu de você ter que fazer algum vídeo de algo que você não gostou? Até hoje, até hoje não. Todos os produtos, assim, eu gostei. Alguns não foram tudo isso que eu falei. Foram assim, ok. Mas até hoje tem um produto que eu detestei. Nada, até hoje nada. Alguns produtos, por exemplo, amei o sabor. Não era tão bom o sabor. Mas, então assim, vou comer. Mas... Vai. Mas de detestar, não. E essa é uma coisa que até hoje eu não sei como eu vou reagir caso aconteça. Agora, se acontecesse. Eu já vi amigas minhas que falaram com a marca e devolveram o produto. E não fizeram? Não. Falaram, é mesmo?
Tem uma amiga que trabalhou com uma marca de suplementos e o suplemento fez ela voltar a passar mal. Ela falou, não vou gravar. Eu não vou gravar para esse suplemento. E devolveu, falou para a marca, explicou. É um transtorno, é um problema. Sim, mas também acaba sendo uma verdade Sim. daquilo, né, que ela tá falando. É de colocar As pessoas confiam naquilo que a gente tá falando, né? Então é uma responsabilidade nossa também de passar uma informação que a pessoa vai... Que é verdadeiro. É te colocar como uma criadora que, por exemplo, se a marca rodar esse vídeo e ter vários comentários falando, eu passei mal, eu fiquei doente por causa desse produto, e aí? É a sua imagem, é a sua cara que tá ali. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre tenho medo quando eu posto vídeo em collab com a marca publicidade, por exemplo, dos comentários, porque às vezes tem comentários tipo, ai, não serviu pra mim, ai, fazer eu ter espinha, só que daí são casos, tipo... Pra mim não funcionou. Relevantes, mas agora é diferente quando tem um problema em massa, né? Que nem um caso de uma marca muito famosa que meio que tava dando golpe na galera, então não tava enviando o produto pra casa da galera, só que eles fecham muita publicidade. Então as creators estavam postando os vídeos e estavam recebendo chuva de comentário falando nunca recebi, que essa marca é golpe, que não sei o que lá. E é difícil pra creator também, gente, não façam isso. Porque mandem pra marca. Fica meio que manchada, né? Sim. Por falar em manchada, vamos falar um pouco mais de você agora. Eu já tive. Você já teve, por exemplo, aquelas amigas que falam, ai, blogueirinha agora, não sei o que lá. Já teve essa coisinha, tipo... Na minha visão, parece até que é um certo ciúminho, mas quando vê que você tá dando certo, aí vem, ai, Júlia, aí aparece, né? Você teve amizades assim? Não, porque as minhas amigas sempre foram muito... sempre gostaram muito do que eu fiz, sempre me apoiaram em tudo. Mas tem aqueles casos de, por exemplo, gente amiga ou gente da família que fala, tem um negócio. Vamos fechar uma parceria, a pessoa fica meio assim, tipo, não, né? Não vou fechar com você. E depois, como você fez? Me ajuda com o meu negócio. Não, quando eu quis, você não quis. Tem, né? Não, eu sei como é, eu já vivenciei isso daí. É difícil, né? Me fala quais são os próximos passos, assim. O que você pensa daqui, sei lá, 2 anos? Como que você acha que você vai estar? Eu quero continuar fechando as parcerias, tanto o GC quanto o influenciador. Eu gosto de trabalhar com as marcas. E eu quero trazer totalmente o meu foco também para o gerenciamento de campanhas. Então, gente, tá no backstage também é uma delícia. Aqueles dias que você acorda e você não precisa se arrumar para gravar, é uma delícia. Eu vou ficar só aqui trabalhando aqui, ó. É muito bom. Por mais que tenha aí, seus belzinhos sempre tem. Mas é muito bom tá nessa parte. Isso é uma coisa que eu quero focar bastante, tá nesse gerenciamento de campanhas. E colocar o meu namorado também nessa parte do gerenciamento. Eu tenho uma amiga, a Lara e a Isa, elas trabalham juntas hoje. E, Lara, eu sei que você é tímida, mas vou falar. Lara é uma das maiores do GC. Lara e Isa fazem R$20 mil por mês, para mais. Uau! Elas são enormes no GC. Elas trabalham juntas, elas moram juntas, faz tudo juntas. E é isso que eu quero também. Eu quero chegar lá. Da gente tá fazendo tudo junto nesse nível, sabe? E tem esse ganho que é um sonho. E, obviamente, mais pra frente, também lançar algum produto, alguma coisa mais assim. Eu tenho uma ideia agora de modelos de portfólio, que eu acho que vai ajudar uma galera, um pessoal que precisa desses modelos, mas que não estão no curso da AFA, por exemplo, não estão em algum outro curso. Mas, em breve, além desses produtos low ticket, né? Sim. Algum mais high ticket. Entendi. Me fala uma coisa, eu ia perguntar, você falou das meninas que estão trabalhando e tal, e um pouquinho antes você comentou de que quem fala para todo mundo não fala para ninguém. E aí vem sempre aquela bateção de tecla na minha cabeça, que é o tal do nicho. Quando a gente fala de influenciadora, eu particularmente sou muito contra nicho. Isso aqui fala só de cabelo. E a gente precisa abrir o leque para outras coisas. É claro que a gente usa a regra de 70-30. Então, se eu tenho um nicho, eu vou ficar em 70% dentro do meu nicho, mas eu preciso falar de outras coisas, até porque fica meio cansativo. No caso do UGC, também é assim ou não? Vocês têm que seguir um nicho? Como que é? Zero nicho. Você tem uma liberdade absurda. Absurda. Pode falar de tudo, então. Tudo. Quais os assuntos que você já falou, por exemplo? Eu já fiz vídeo tanto para skincare, cabelo, saúde íntima, fitness, para uma academia, receita, produto de roupa, sim, roupa.
Teve um outro que eu fiz esses dias de cibersegurança, empresa de cibersegurança, empresa de seguro para carro, a Zap Imóveis, OLX, então assim, aplicativo, serviço, tudo. O mais recomendado no GC hoje é você ter um leque. Falar de É você tudo. falar, abrir o seu portfólio, assim, a marca abrir o seu portfólio, você falar de tudo. Porque quanto mais você fala, mais marca você pode fechar. E mais autoridade você vai gerando também, né? Porque assim, hoje um portfólio bom é um portfólio cheio, um portfólio lotado. Muita gente fala, eu quero 4 vídeos no meu portfólio. Gente, vai mostrar para a marca que você não faz vídeo. Você tem 4 vídeos, então não cria tanto vídeo assim. Ia perguntar agora, tem um limite? Quanto mais melhor ou Quanto tem mais um melhor. limite? O meu portfólio acho que tem 100 vídeos. Caraca. Então assim, quando eu falo que 10 vídeos é pouco, 10 vídeos é pouco. O mínimo a gente fala que é 15 vídeos, mas eu jogaria o mínimo para 30. Eu tenho o meu que ele tá separado por alguns tópicos. É legal fazer isso? Sim. Nicho de gastronomia, Sim. nicho de viagens, é Sim. bom. Com certeza, o portfólio ele precisa ser muito prático e intuitivo para a marca. Falando assim, como marca, né, como uma pessoa que gerencia Sim, a alguém campanha, que vai contratar. Né? quando eu entro num portfólio, primeira coisa, se ele estiver dentro do Canva, eu saio do perfil e eu não vou avaliar essa pessoa. Não avalio, não entro. A não ser que seja preciso muito avaliar essa pessoa. Porque, gente, quando o seu link tá errado e entra direto no Canva, fica no Canva da outra pessoa. A outra pessoa consegue editar todo o seu portfólio. Então, assim, não é legal. O meu Canva tá cheio de gente aqui, eu não pago o Canva Pro pra isso. E aí, essa segunda coisa, né, é de quantidade de conteúdo e se ele tá organizado. Se eu tô gerenciando uma campanha de skincare, eu quero ver conteúdo de skincare. Se eu tô gerenciando de cabelo, eu quero ver cabelo. Então, se eu entrar no portfólio e tiver tudo junto, misturado, eu não vou achar o que eu preciso. Se eu ficar confusa e falo, não, isso aqui eu não quero. Sim, por exemplo, eu tava gerenciando para uma marca de maquiagem. O que eu precisava ver no portfólio? Maquiagem. Se a pessoa já criou para maquiagem. Então, quando eu entrava nos portfólios, estava lá, moda, cabelo, blá, 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 maquiagem, pronto, é isso que eu preciso ver. Vejo como ela cria para uma marca de maquiagem. É isso que as marcas vão ver. Como você vai criar para a marca dela. Então, quero fechar com marca de casa. Quero fechar com casa de decoração, quero fechar com casa de decoração. Só que se você não tiver casa de decoração no seu portfólio, vai ser muito difícil de você fechar. Porque as marcas não não tem referência, né? Elas não vão se encontrar ali. Você fala pra marca, eu tive uma ideia de fazer um vídeo assim, 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 mostrando minha cozinha assim, assim, assim. Na hora que a marca entra no seu portfólio, não tem cozinha. Não tem como você já fez para outra marca. Ela não vai trabalhar com você, ela vai escolher uma outra creator que ela consegue ver claramente como ela faria. Caramba. Imagina uma pessoa que não conhece nada. Imagina assim, alguém que tá com... Tem muitas mulheres que me seguem, que me acompanham, que já tem uma idade um pouco mais avançada aí, meados de 40, que querem, por exemplo, fazer uma transição de carreira. E aí eu, sei lá, vou me aventurar no UGC. Fazendo o curso, elas começam a ter ideias de como criar conteúdo, porque assim, tem algumas que têm criatividade zero. Elas têm um direcionamento? Sim. De onde vem a criatividade? Sim. Uma das coisas que a Rafa fala bastante, tanto no curso quanto por fora, é de você olhar para o produto e achar um problema. Então, por exemplo, olha para um shampoo. O shampoo ele resolve 1000 dores. Você tem que ver isso. Então é importante quando você, vou trabalhar com essa marca aqui, a Johnny. A primeira coisa que eu faço é entrar no site da Johnny, entrar no perfil da Johnny e ver as dores que essa marca resolve. Entra naquela parte também sobre a marca, sabe? Conta a história. Procura. Aí tá lá falando que essa marca aqui, a Joingo, ela resolve a dor da pessoa que quer gravar na academia e não quer levar tripé. É uma dor. Então, eu consigo já juntar isso. Põe no caderninho, põe no bloco de notas. Pessoa que quer treinar e não quer levar tripé. Você vai fazendo essas anotações aí, quando você está estudando a marca. Sim, você vai... Você pega a ideia na hora que você está estudando a marca. Não tem como você só bater o olho e falar, vou pensar aqui numa ideia. Não, normalmente, na hora que você está estudando a marca, que você tem a ideia. Surgiu o tema, é esse tema que eu quero usar? Por exemplo, da Joingo eu fiz isso. Então, na hora que minha amiga me contratou, ela falou, vídeo para academia. Pronto, a primeira coisa que eu pensei é uma dor que eu tinha. Então, se você já tem uma dor, é melhor ainda. Mais fácil ainda. Nossa, é muito mais fácil. Porque você está vivenciando ele também. Exatamente, era uma dor que eu tinha. Eu queria gravar na academia, mas eu tinha vergonha. Esse era o meu tema. Beleza, agora a gente precisa pensar em uma estrutura. Que sabe a redação do Enem? É basicamente isso. Então, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Esses 3 pontos. Quando você pensa numa redação, fica muito mais simples de você estruturar esse seu roteiro. Então, a introdução, que é normalmente um gancho, você começar ali falando do problema e tudo mais, a introdução é uma coisa mais curta, o desenvolvimento, que é você falar sobre o produto, falar como ele resolveu sua dor e tudo mais, e a conclusão, que normalmente é uma CTA. E assim, e aí você consegue ter ideias, pegando sempre isso de estudar a marca, ter um nicho, né, uma ideia central, teve a ideia central, começa a estruturar. Pronto.
Se você tem mais dificuldade de escrever um roteiro, você aprende no curso, ela ensina, né, como escrever um roteiro, e você consegue usar o ChatGPT. Fala, ó, chat, o roteiro que eu preciso criar, ele tem que ter uma estrutura assim, 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 ele tem que fazer isso, 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 tem que ter isso, isso, aquilo, tem que ser assim. Você manda pro chat, ele cria um roteiro. Nunca mandar só, cria um roteiro. Você tem que ensinar o seu chat. Hoje em dia, o meu chat GPT, ele é totalmente ensinado para tudo que eu preciso. Não, eu vi o seu vídeo, que dentro do seu chat GPT você tem várias abinhas ali, que cada um faz uma coisa. Sim. Eu treinei cada chat ali, cada conversinha para cada coisa que eu preciso. Então hoje eu tenho essa facilidade de às vezes só copiar uma campanha e mandar para lá e ele cria uma abordagem. Mas por quê? Porque eu treinei ele. Então primeiro eu precisei aprender como fazer uma abordagem. Depois eu precisei passar isso para ele e ir refinando ele. Eu falo, ó, não é assim, muda isso, não é assim, muda isso, não é assim, muda isso. Até uma hora que ele começou a fazer automático. Então só joga, ele já sabe o que tem que fazer. Então quando você fala de treinou, cada abinha dessas, você coloca todas as informações referente ao seu trabalho e algo mais específico para aquela abinha, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, eu tenho o chat de roteiro, que é onde eu crio todos os meus roteiros ali. Então, eu venho com a ideia, ele já sabe a estrutura que eu uso, então eu não preciso mais ensinar. Para ensinar é muito simples, você vai abrir um chat novo e vai falar, você vai ser meu assistente de roteiro. Beleza, ele sabe que ele é seu assistente. Agora você precisa treinar. Só lá, todos os meus roteiros, inclusive são todos os meus roteiros, eles precisam ter essa estrutura, seguir isso, isso e aquilo, sempre ser desse jeito, e vai falando para ele como você quer um roteiro. Aí, depois disso, você manda ali um exemplo. Então fala, ó, quero um roteiro para essa marca aqui, o problema vai ser esse, o tema vai ser esse, papapá. Manda pro chat, ele vai escrever de um jeito que você não vai gostar. Isso é certo. O primeiro... Nunca é, né? Na primeira, né? Primeiro não vai dar certo. Aí você fala, não, é desse jeito. Aí ele vai mandar, você fala, não, agora eu tenho que mudar isso e aquilo. Você vai ali lapidando ele, né? Até ele ficar do jeito que você quer. A partir daí vai ser automático. Então, hoje em dia, por exemplo, eu preciso criar um roteiro. Eu entro nesse meu chat e eu falo, a marca é X, o problema que eu tenho é Y. Pronto. Ele já cria exatamente como eu faria. Porque ele já está treinado e tudo. Sim. E aí ele pega como se fosse históricos de tudo que você já falou para manter ali. Sim. E trazendo as novas ideias. Às vezes ele dá um errinho ou outro ali, é só você corrigir, fala, ó, muda isso aqui. Às vezes eu até dou uma bronca nele, eu falo assim, você já sabe que não é assim, né? Aí Mentira. Ele muda. Eu tenho até medo, se um dia tiver uma revolução, o chat vai me matar. Porque eu fico toda hora corrigindo ele, falo, não é assim, você sabe que não é assim, né? Caraca. Mas facilita muito, né? Muito. Porque já dá um direcionamento pra gente, né? Nossa, abordagem, por exemplo, quando eu faço abordagem, que hoje em dia é bem com menos frequência, eu não monto mais a abordagem. Eu falo, ó, a marca é essa. Às vezes eu mando só um print, tipo, do site da marca, ele consegue montar uma abordagem exatamente como eu faria. Caramba, que legal. Eu vi que você tem como fala? Não é no seu portfólio. Quando entra no seu Instagram, você tá lá UGC e videomaker? Isso. Você trabalha também como videomaker? Para outras pessoas que não tem nada a ver com... Pra empresa. Se eu quiser contratar você, eu posso. Sim. Você também faz esse trabalho. Eu comecei junto com meu namorado, depois que eu comprei a câmera, eu falei pra ele, vamos ser videomaker. Porque a câmera, ela consegue trazer isso pra gente. Além do GC, o videomaker e o conteúdo profissional, que ele é totalmente diferente do GC e do influencer. E a gente agora oferece esse serviço também, que para quem já sabe criar conteúdo, para quem já tem noção disso tudo, já tem ideia, é ótimo você oferecer a sua expertise para outras pessoas. Então, em vez da marca te contratar, por exemplo, eu não sou o público-alvo da marca. A marca não quer me contratar ali como influenciadora, como eu disse. Eu vou lá e gravo com a marca. A própria dona da loja, às vezes, falando, fala, ó, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele jeito. Eu gravo, eu edito tudo para a marca, pronto. Ia perguntar, você faz edição também? Sim. Já entrega pronto. A edição, tudo certinho. Que legal. E para quem quiser te contratar, onde é que te acha? Manda aqui o seu Instagram para as pessoas, TikTok, YouTube, WhatsApp, o que você quiser. O Instagram tá como by.julieduarda, o TikTok também, mesmo @. E de videomaker é Estúdio MJ. MJ, que é você e o namorado. Isso. Muito bem. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas, para quem está começando? Algum recado para as mulheres não desistirem, para os homens também? Alguma coisa que você gostaria de falar para eles? Está aqui um espaço para você. Para quem está começando, acho que a primeira coisa é entender que os processos são totalmente diferentes. Então, eu tive 1 ano para ter resultado. 1 ano. É muito tempo, se você for parar para pensar. E assim, eu conheço amigas minhas que tiveram resultado em 1 semana. Então, o processo ele vai depender de muitos fatores. Vai depender do tempo que você tem,
o quanto você consegue investir em recurso, por exemplo. O quanto você consegue investir em tempo, recurso. O quanto você consegue se dedicar. O quanto você quer se dedicar também. Porque isso é muito importante. Às vezes você... eu até quero, mas também... A hora que dá. A hora que dá. Não é assim, né? E o quanto você consegue estudar também, porque é importante não parar de estudar, um mercado que está sempre tendo atualizações, não só o mercado mas digital, toda hora tem atualização, toda hora tem coisa nova. Então você comprou um curso, você não para só nesse curso, você tem que investir em outros. É claro que não vai ser tudo de uma vez, mas estudando sempre. Por dia, né? Sim, e o mais importante, o seu trabalho é criar vídeo. Então cria vídeo, cria os vídeos. E por que tem vergonha de aparecer? Põe vergonha no bolso. Para quem tem vergonha de aparecer, tem a famosa frase, né, que a vergonha ela some quando o dinheiro cai, quando o Pix cai, a vergonha some. Eu sou uma pessoa extremamente tímida na vida real, mas ali no digital eu consegui me abrir mais. Não tem muito segredo, é isso mesmo. Quando o dinheiro cai, a vergonha some. É isso aí. E quando você se vê também, vendo que o pessoal tá tendo resultado, que as pessoas não estão nem aí, sabe? Elas estão ali fazendo delas. Você também sai muito dessa. E, eu tenho vergonha das pessoas que me conhecem pessoalmente. Elas não vão... Elas se comparam com uma coisa que, tipo, ninguém vai olhar, né? Não. E outra, é aquilo. A pessoa tá aqui rolando o feed. Ela vai fazer assim, que vergonha. Vai passar pro próximo, vai falar, que vergonha pro próximo. E vai fazer isso, ó. Ninguém lembra de você. Isso é óbvio. Muita gente tem vergonha de postar, porque as pessoas vão achar vergonhoso. As pessoas vão passar e falar, nossa, vergonhoso. Não tá nem aí. Continuar rolando o feed. E quem não tá na internet é o que você falou. Quem não é visto não é lembrado. Então, se você tem um negócio, se você tem um produto, se você tem uma loja, se você tem um trabalho mais voltado a serviço. Até CLT precisa estar no... CLT, né? As empresas. E esse amanhã, você está trabalhando com a empresa, amanhã você é demitido, você precisa estar na internet para outras pessoas te verem. Outras pessoas falam, não, eu quero contratar você. A pessoa que não está na internet hoje está praticamente vagando pelo mundo, né? Porque... Até no LinkedIn precisa criar conteúdo hoje em dia. Até no LinkedIn, é verdade. Caramba, Ju, adorei que você veio. Gente, por trás das câmeras, parece um bichinho do mato. Mas aqui falando, pra vocês verem a desenvoltura dessa menina, 21 anos, não foi da noite pro dia, teve aí um tempo de aprendizado dela também, então é só para dizer para vocês que vocês podem, é só querer, não é, Ju? Obrigada, viu, de você ter vindo. Agora nós vamos tomar um café, certo? Então, quero convidar vocês para seguirem este canal aqui no YouTube, Nina Boiago Oficial, e também, se de repente não estiver fazendo nada, o Nina Boiago no Instagram e TikTok. Gente, obrigada pela companhia. Vou continuar aqui explorando o mundo, ouvindo corações, eu e o Galo. Por aí, até a próxima. Beijo! Beijo!